Oi. Oi. Renan, boa noite. Meu nome é Gustavo Bertolucci, eu sou jornalista do portal Livecoins, eu sou do mercado cripto e a gente está aqui enquanto comunidade cobrindo o evento e fica muito feliz aí com a sua presença, porque ao longo dos últimos anos poucos candidatos a presidentes falaram do tema Bitcoin, né? E a gente queria perguntar aí para você especificamente, o Bitcoin, ele em El Salvador mudou toda a dinâmica do país, levou lá empresas, né, globais hoje já procuram, e você acha que o Brasil pode ser muito mais do que El Salvador se tornou com a adoção de Bitcoin? O Bitcoin poderia ser também adotado ao mesmo tempo aí que você fala também de bomba atômica e outros temas? Como você vê isso? Seria muito importante a gente entender essa adoção de Bitcoin nesse momento em que você cita, inclusive, potenciais guerras. Tá? Muito obrigado. Olha, eu não vou entrar muito na questão do Bitcoin em questões bélicas, porque eu acho que não estou tão à frente do tempo assim para te dar uma opinião precisa e segura. Dito isso, até eu expus aqui, a ideia do Brasil ser uma nação crypto-friendly é muito inspirada no que El Salvador fez. Inclusive, o Bukele já era crypto-friendly antes de ser matador de bandido, né? Ele começou com isso, ele sempre foi um cara... Aliás, o Bukele não era sequer um cara visto como alguém de direita, ele era um cara visto como alguém moderno. E, entretanto, houve o enfrentamento ao crime organizado e houve a posteriori, né, começou a se pagar, vamos colocar aqui, o investimento que ele fez em se tornar uma nação amiga da comunidade cripto. Muita gente de tecnologia foi para lá, muita empresa tech está se instalando lá, e isso está valendo muito a pena, porque as empresas foram e o capital humano foi também. E os recursos acabam indo. Foi um investimento de imagem, foi muito inteligente, porque ele pegou uma nação muito pequena, e essa é uma das nações hoje mais comentadas no mundo. Isso permitiu, e até tem um elemento muito legal, eu não sei se isso envolve em algum grau blockchain ou cripto, aí escapa do meu domínio, mas o sistema de saúde, que é centralizado em El Salvador, tem agora um aplicativo e ele foi todo amarrado digitalmente, que é uma das coisas mais brilhantes, tá? E inclusive uma parte dele está no nosso plano de governo para a modernização do SUS, a parte principalmente que envolve o uso de IA com prontuário único para você poder antever determinadas doenças que as pessoas vão ter. Integrado, né? Nossa, é sensacional. Fantástico. A logística dos estoques, o uso do material humano de médicos. Então, o que ele fez foi muito legal. E o Brasil, até para a questão de dimensões e economia, o Brasil tem potencial para ser a grande nação, das grandes nações do mundo, a grande nação crypto-friendly. Então, isso é uma coisa que assim, nós conseguimos fazer. Se no universo da IA a gente está muito para trás, por diversas razões, acho que na questão das cripto a gente pode dar um salto. E basta a gente fazer, inclusive, o que outras nações grandes não estão fazendo, que a Europa não faz. Então, eu estou muito animado com isso. O mercado financeiro aqui, né, a gente é muito acima da média, né, do resto do mundo, quando você olha nossos sistemas financeiros também. Né? Então, a gente tem tudo para dar muito certo. Sim, a experiência do Nubank, a experiência das fintech, o problema é que a gente se sabota muito. A gente se sabota muito e a gente permite que grandes grupos oligopolistas eles controlem o surgimento de novos mercados. Isso sempre acontece. Eu me lembro, aqui falando da minha experiência política, quando eu vi pela primeira vez, lá por 2019, 2021, os caras do Centrão começando a falar desse negócio de Bitcoin, falando do jeito... E assim, como é que a gente entra nisso aí? Então, é sempre isso. Entram eles, aí depois tem os bancões, aí depois tem as regulações sem conversar com a comunidade. Isso é típico que aconteceu com outros setores também. E tudo isso acaba demandando depois uma briga. As fintechs tiveram uma disputa no Congresso Nacional contra os grandes bancos. No final, houve uma disputa. Nos anos 80, né, eu acompanhei isso porque seria minha tese de conclusão de curso na faculdade. As factorings, que no fundo são bancos comerciais sem potencial de alavancagem, elas tiveram a briga com os bancos também. E os bancos obrigaram as factorings a ficarem apenas como trocadores de título em atividade comercial. Eu acho que as factorings poderiam ter se tornado bancos comerciais, igual acontece nos Estados Unidos, que existe um monte de banco comercial voltado apenas para emprestar dinheiro para negócio, especialmente pequena indústria. Eu mesmo trabalhei com recuperação de indústria, lidava com as factories e sabia do potencial. E se isso fosse bem explorado, a taxa de juros deles poderia diminuir, a disponibilidade de crédito aumentar. Só que naquela época, já nos anos 80, elas foram também sabotadas pelo sistema bancário oficial. Eu acho que temos alguns inimigos a colocar aí que precisam ser enfrentados e que vão precisar apenas se adaptar. Eu vejo com certa preocupação algumas coisas que estão acontecendo.
especialmente na ideia de o Banco Central, desse governo, pensar em regulamentações, o lobby da FEBRABAN, o lobby dos bancões. Eu acho que tem algo a gente ficar de olho. Até porque eles viram o número de pessoas. Eu posso perguntar um... Então, vamos falar de